Hoje eu queria bater um papo com vocês, uma coisa que eu estava pensando ao longo da semana e hoje me deu na telha de fazer esse vídeo, que é sobre quando os nossos pastores, quando as nossas autoridades na fé, quando eles transformam as suas fraquezas e as suas crenças em doutrina para as ovelhas. Então, coisas que eles acreditam ser o certo, ser o errado, e aí pegam uma frase isolada do texto bíblico para tentar embasar uma opinião deles. E é sobre isso que eu queria falar com vocês e trazer o caso também do pastor, que eu não vou dizer o nome aqui de quem é esse pastor e tal, mas quem quiser pode pesquisar, do pastor que criticou um músico, né? O cantor foi lá, cantou, louvou, e veio o pastor e fez uma crítica indireta a esse cantor, né? No ato ali. O cara acabou de entregar o microfone, o pastor foi lá e o criticou a forma dele de cantar, de adorar a Deus. Eu queria trazer com base nisso também. Desde já, deixa o seu like aqui embaixo e também se inscreva no nosso canal para que você sempre seja notificado quando surgir algum vídeo novo, beleza? Bom, o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é que muitas lideranças, muitos pastores têm se esquecido de que a igreja como pessoas, não como quatro paredes, mas a igreja não pertence a eles. A igreja, pessoal, ela pertence a Cristo. Ela sempre pertenceu a Cristo e sempre irá pertencer. Então, geralmente, eu não entendo muito bem quem começa a criticar a igreja. Criticar o CNPJ eu até entendo. Porém, criticar o porquê da igreja ter sido fundada é algo que eu não entendo muito, e eu acho que nós, como cristãos, alguns pastores, né, tem contribuído para que essas críticas sejam de fato verdade. É por isso que hoje em dia nós temos o grupo descentralizado chamado Desigrejados, né? Que é aquela pessoa que diz congregar sozinha, consigo mesmo, ou visita igrejas eventualmente, porém não é assíduo em alguma congregação, não vai em alguma igreja com frequência e nem faz parte de qualquer atividade naquela congregação, seja atividades para a própria igreja ou atividades para fora, né, em prol das vidas que precisam conhecer a Cristo. Se a gente for pensar no fundo, o que é a igreja? A igreja, ela não é o CNPJ ou até mesmo as quatro paredes, né? E a igreja também não é uma pessoa, tá? Eu não entendo necessariamente, olha, eu não sou especialista de Bíblia não. Já li algumas partezinhas da Bíblia, né? Mas eu não entendo quando a pessoa diz a igreja sou eu. Talvez se a pessoa estiver dizendo metaforicamente esse tipo de frase, eu até entendo. Mas na prática, nenhum indivíduo é igreja, tá? Não existe isso. Entenda uma coisa. Não existe pessoa, indivíduo, igreja. Igreja são pessoas, tá? Quando eu me reúno com o meu irmão, né, a própria palavra diz, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Correto? Então, você, meu querido, não é igreja. Você pode fazer a obra, ser fiel a Deus, pode evangelizar. Isso não torna de você igreja. Estrito senso, como a palavra descreve. O que a palavra descreve sendo a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja são as pessoas, são os salvos, tá? Então, vamos colocar os pingos nos is aqui. Então, para que serve a igreja? A igreja, enquanto CNPJ, quanto quatro paredes, nada mais é um lugar em que a gente se reúne para poder cultuar juntos, para poder invocar a Deus juntos. A igreja pode ser um lugar específico, quanto a igreja pode ser a nossa residência, né? Quando a gente reúne o pai, a mãe, os nossos filhos, a nossa esposa, e ali adora e invoca o nome de Deus. A nossa igreja também pode ser a praça, por que não? Onde a gente reúne os nossos irmãos e ali cultua a Deus. Pode ser no nosso trabalho, pode ser, enfim, qualquer outro lugar aonde pessoas se reúnem para poder adorar a Deus e também comungar, compartilhar experiências e, porque também não, bens, né? Em Atos ali a gente vai ver diversos exemplos onde os cristãos compartilhavam os seus bens, compartilhavam a fim de que ninguém tivesse falta de qualquer coisa. E aí, voltando ao assunto,
em que Cristo é o dono da igreja, é quem instituiu a igreja, é quem inspirou a igreja, por mais defeitos, né, que seus líderes ou que alguns membros tenham, a igreja ela é fundamental para o cristão indivíduo, tá? Então por que eu fiz todo esse rodeio? Para poder entrar nesse assunto, né? Infelizmente, pessoal, tem muito pastor, infelizmente, muito pesado a gente diz isso. Graças a Deus ainda tem os fiéis, ainda tem os bons pastores, eu acredito neles e vai de você, né? Se você quer pegar os maus exemplos ou se você quer pegar os ruins. Infelizmente, tem muita gente que pega só mau exemplo. Então você tem centenas de bons exemplos, centenas de cristãos piedosos, tementes a Deus. Aí você vê um que faz besteira, aí você quer falar, crente não presta, crente não vale nada. Aí, meu querido, fica fácil, né? Porque você fecha os olhos para todos os bons e não dá chance para fazer amizade, para comungar com os bons cristãos. Aí você quer, na hora que vê alguém fazendo uma besteira, aí você quer tripudiar. Aí fica fácil, né? É a mesma coisa de pastores. Conheço inúmeros bons pastores que se preocupam fielmente com as igrejas e que não ficam por aí pedindo dinheiro alheio, tá? E são pastores que tiram dinheiro do próprio bolso, que tem outro serviço, que rala fora e que também chega na congregação e consegue ajudar os irmãos. E infelizmente, quando você pega um pastor fazendo besteira, aí parece que todos os outros pastores não prestam. Aí fica muito fácil. É a mesma coisa quando um padre causa escândalo, né? Cai na mídia, e aí a gente não fala que a igreja católica não presta. E não é isso que acontece, né? Ou que alguém da Umbanda, ou que alguém da Mesa Branca, do Espiritismo, faz uma besteira. Quer dizer que todas as pessoas do Espiritismo, ou os líderes lá, fazem besteira? Não significa isso. Mas no caso dos cristãos, infelizmente, tem muita gente que quando ouve uma notícia que às vezes nem se provou real, e aí começa a falar besteira, começa a fazer o número 2 pela boca, se é que me entende. Então, existem centenas de pastores e cristãos piedosos tementes a Deus. E aí que entra quando o pastor começa a querer transformar a sua fraqueza em doutrina. Então, por exemplo, o pastor, ele é alguém que não consegue, que não gosta de usar, por exemplo, não gosta de usar camisa regata, ou que não gosta de andar sem camisa. Tenta achar um texto, tenta achar uma frase que corrobore a sua tese de que cristãos não podem usar camisa regata. Ou o pastor, por exemplo, tem um fraco com bebida alcoólica, ele é um ex-alcoólatra. Então ele tenta achar no texto bíblico algum texto isolado, alguma coisa que embase a sua tese de que nenhum cristão piedoso pode beber bebida alcoólica. E pessoal, eu não estou aqui entrando no mérito se é certo ou errado. É apenas um exemplo que ilustra a capacidade de, infelizmente, alguns líderes transformarem a sua opinião pessoal em doutrina. Vai da incapacidade daquele líder ou daquele pastor de dizer: eu não gosto disso, eu não gosto de fazer isso, portanto eu não faço. Mas os irmãos que quiserem fazer, não há texto bíblico, não há base bíblica que endosse a minha tese, a minha opinião de que as outras pessoas não devam fazer isso. Então o pastor não gosta de tatuagem, não quer fazer uma tatuagem. Então ele tenta achar um texto, às vezes textos que nem estão na Bíblia, estão na literatura de alguns grandes pregadores, de grandes teólogos, para embasar a sua opinião pessoal de que, por exemplo, fazer tatuagem é pecado. Não, pessoal, às vezes não é nem questão de pecado, às vezes é só questão de mau gosto mesmo para determinadas tatuagens. E cabe o pastor dizer: gente, eu acho de extremo mau gosto, eu não gosto. Mas o cristão que sentir no seu coração, não for constrangido pelo Espírito Santo de fazer tatuagem, que ele faça, né? E também eu não estou entrando no mérito de que se algum cristão for impedido de exercer algum cargo, alguma atividade na congregação por conta de determinada atitude que a igreja julgue ser inadequada, aí realmente vai do cristão se continuar ou não naquela congregação. Existem 1 milhão de igrejas por aí, para o bem e para o mal, então cabe a você. Se você está vendo alguma coisa de errado acontecendo na igreja, sei lá, o pastor está fazendo isso, o irmão está fazendo aquilo, meu amigo, vaza. Tem outras centenas de congregações que você pode comungar, que você pode fazer parte. Isso não é desculpa. Ah, não, que meu pastor fez isso, que a fulana fez isso. Não é desculpa para você ter se afastado do caminho do Senhor. Naquele grande dia, talvez essa sua desculpa de que fulano fez isso, fulano fez aquilo comigo, talvez não vai colar. Então, se você, eu teria um pouco mais de cuidado nesse tipo de situação. Então, voltando ao caso que aconteceu nessa igreja, né? O irmão foi lá,
agora contando a história por inteiro. O irmão foi lá, lembrando, deixa o like aqui embaixo, tá? E também se inscreva no canal. O irmão foi lá, o irmão que estava louvando, que estava cantando, você percebe que ele tinha uma técnica vocal, ele estava cantando um louvor lá super bonito, tinha técnica e tal, então fazia alguns melismas. Quem é da música vai entender o que eu tô falando. São algumas coisas, pessoal, que fazem a música, quando você canta, faz a música ficar mais bonita, mais harmônica, é gostoso de ouvir, não é o básico, né? Por exemplo, deixa eu pegar uma música aqui que todo mundo sabe. Por exemplo, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Porém, terminou de cantar, simplesmente o pastor tomou o púlpito, tomou o microfone, né? Saiu e tal. Aí o pastor fez uma crítica. Ô, pessoal, quando for cantar aqui em cima, olha só a inconveniência, né? Pessoal, quando vocês forem cantar aqui em cima, não fica desse negócio de fazer firula, não. Eu penso em mim, se eu estivesse naquele culto, se eu tivesse cantado, sabe assim, cantar, gente, é algo muito pessoal, cara. É algo muito pessoal. Para cantar, para louvar bem, você precisa ter duas coisas: dom e técnica. Duas coisas. Você pode não ter técnica, mas você precisa ter o dom. Você pode ter o dom, mas eu não tenho técnica, não tem problema. Você precisa, no mínimo, ter o dom. Porque se você não tiver o dom, fica um negócio um pouco desagradável para as pessoas poderem participar daquele louvor junto com você. Você pode estar com o microfone, mas as pessoas também são espíritos de oração, estão ali conectadas com você na hora de cantar, e a sua voz é a voz das outras pessoas. Então, se é algo desagradável para se ouvir, não é um negócio bacana e a gente tem que procurar melhorar. E aí, quando eu digo dom, pessoal, não é dom daquilo que necessariamente nasce, mas eu digo dom é da capacidade que você nasceu, falando necessariamente aqui, ó, das cordas vocais. Você tem que ter cordas vocais firmes e adequadas para poder cantar. Cada pessoa tem um tipo ali, tem uma capacidade vocal, uma técnica vocal nata, que a capacita para poder cantar ou não, para poder louvar ou não na frente da igreja. Nada impede que você, que é uma pessoa desafinada, hardcore, não possa cantar. Você pode cantar, mas talvez ali no púlpito ali para poder conectar toda a congregação na música que você está cantando, talvez não seja o mais adequado. Possa ser em uma outra área, no ministério de dança, no ministério de intercessão, não tem problema, tá? Mas enfim, então esse cantor que estava ali, ele utilizou de todas as técnicas, ele tinha o dom para cantar, mas ele utilizou de todas as técnicas para fazer com que a música ficasse bonita, e o pastor foi ali, após ele ter cantado, e fez uma crítica exatamente em público durante o culto sobre a forma em que ele estava cantando. Eu pessoalmente achei bem inconveniente, eu ficaria muito constrangido. É a mesma coisa que esse pastor que fez isso, entregasse o microfone, ele, por exemplo, vai pregar em outra congregação, aí ele prega lá e tal, aí vem o pastor, dirigente da igreja de fato, aí desprega tudo que ele falou, chega ali e faz críticas à pregação dele. Gente, é inconveniente, é desagradável, é falta de educação você fazer isso. Se ele falar uma heresia ou alguma coisa assim, gente, aí é outra história, né? Ou até você pode fazer um culto, uma reunião ali para tentar desfazer a besteira que o pregador falou. Mas se não for isso, se for uma questão técnica que você não gosta, aí ele disse, né, irmãos, quando for vir aqui, o pastor dizendo, né, irmãos, quando for vir aqui cantar, não fica fazendo esses floreios, esses negócios frufru não, hino é hino, até brincando, né, hino é hino, tem que cantar reto, não tem que fazer firula nenhuma não, constrangendo ali o levita, né, o irmão que estava cantando. E aí é que entra o ponto que eu estava falando com vocês. O pastor ele precisa ter sabedoria de não transformar a sua opinião pessoal em doutrina. Se o irmão está lá e ele tem a capacidade técnica de fazer determinadas coisas na música para fazer com que ela fique bonita, para fazer que ela fique agradável, por que não fazer isso? É a mesma coisa, você tem uma esposa, por exemplo, né? Você é um cara apaixonado pela sua mulher, pelo seu marido, né? Cara, você vai tentar fazer tudo da melhor forma. Se você tá na igreja, sabe fazer uma coisa muito bem e você sabe cantar, e você vai louvar na congregação, tem uma coisa que você faz muito bem e você não faz, cara, tá errado. Então, se na igreja é para você apresentar o melhor que você tem, por que não fazer o melhor que você tem? E aí você chega na igreja, apresenta o melhor que você tem. E aí
você entrega o microfone, o pastor pega o microfone e te critica, é realmente bastante complicado e desagradável. Mas esse tipo de tentativa de transformar certas coisas em doutrina aconteceu com Jesus também, né? Certos homens da lei vieram perguntar para Jesus, né? Porque naquela época o povo, no tempo de Jesus, o povo era obrigado a pagar tributo a César. Certos homens da lei vieram questionar Jesus, tentando, imaginando que Jesus iria transformar a sua opinião, uma opinião quase certa, em doutrina. Então eles perguntam, Rabi, mestre, é lícito pagar tributo a César? E eles esperavam que Jesus desse uma palavra ali de que não pode, está errado, tributo só se paga a Deus, tributo só deixa no templo, oferta é só para o templo. Jesus não entra nessa briga não, Jesus fala assim, pessoal, vou dizer o seguinte para vocês, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, amigo. Vocês têm obrigações tanto com os homens quanto com Deus, então se vocês souberem, vocês precisam ter sabedoria para separar essas duas áreas, entendeu? Sabedoria para separar as duas áreas. Então a opinião pessoal do pastor, que não tem base bíblica, não se torne uma doutrina. É a mesma coisa, por exemplo, pensa na história de Sansão. Foi dada uma ordem para Sansão, você não vai cortar cabelo. Você não vai cortar cabelo e nem vinho você vai entrar no meio. Não pode cortar cabelo. Aí imagina só, uma ordem que foi dada para Sansão, é a mesma coisa dele chegar pro povo e dizer assim, pessoal, agora tá proibido todo mundo cortar o cabelo. Tá, mas por quê? Porque Deus mandou. Pessoal, Deus mandou todos nós não cortarmos o cabelo ou mandou só você não cortar o cabelo? Deus mandou com que eu nunca cortasse o cabelo e, por tabela, vocês também não podem cortar o cabelo. Já que eu sou o juiz de vocês, já que eu sou autoridade no meio de vocês também, já que eu não posso, vocês também não podem. Então, já que eu tenho problema com bebida alcoólica, vocês também vão ter agora. Já que eu não gosto de tatuagem, vocês também não vão poder se tatuar. Já que eu não uso bermuda, vocês também não podem. Já que eu não uso regata, vocês também não podem, porque a doutrina é a palavra de Deus. Então, se o Espírito Santo tocou no seu coração para que você não faça determinada coisa, meu querido, sinto muito. Essa ordem é sua. Essa cruz, ela é sua. Esse espinho na carne é seu. Então, infelizmente, tem muitos pastores que transferem essa carga para os seus fiéis. Então, o pastor não consegue fazer determinada coisa, então ninguém mais pode fazer isso. Essa mensagem que eu queria deixar para vocês aí, de que tomem cuidado, se baseiem na palavra, e é isso. Valeu!